Você já perdeu alguém querido e se perguntou onde eles estão agora? A Bíblia tem respostas que podem transformar sua visão da vida e da morte. Você já parou mesmo que por um momento para se perguntar o que acontece com aqueles que já faleceram? Talvez seja alguém que você amou profundamente, um avô, um pai, um irmão ou um amigo próximo. Onde eles estão agora? O que estão fazendo neste exato momento? Eles simplesmente se foram ou estão em algum outro lugar, talvez nos observando, orando por nós ou esperando por algo muito maior do que podemos imaginar. Essas perguntas ecoam nos corações de inúmeras pessoas, por gerações, e as respostas não são apenas profundamente pessoais, mas também incrivelmente importantes. A morte é um daqueles assuntos que a maioria das pessoas prefere evitar discutir. Vamos ser honestos, pode ser desconfortável, assustador ou até mesmo avassalador considerar o que acontece quando damos nosso último suspiro. Mas aqui está a boa notícia. A Bíblia não nos deixa no escuro. Ela não é silenciosa sobre o assunto. Na verdade, ela oferece insights profundos e cheios de esperança sobre o que acontece após a morte. Hoje vamos explorar essas respostas juntos. Se você já se perguntou onde estão seus entes queridos, ou pensou sobre sua própria eternidade, você está no lugar certo. Permita-me perguntar algo. Você já esteve em um funeral e ouviu alguém dizer: eles estão em um lugar melhor agora? Ou talvez você tenha ouvido frases como: eles estão descansando em paz ou estão com os anjos? Mas você já parou para se perguntar como sabemos disso? O que realmente significa estar em um lugar melhor? São apenas palavras reconfortantes que dizemos a nós mesmos? Ou há uma base sólida para essas crenças? É isso que vamos explorar hoje. O que acreditamos sobre a morte molda como vivemos nossas vidas. Isso determina se tememos o desconhecido ou vivemos com esperança e propósito. E não se engane, isso não é apenas uma discussão teológica abstrata. Isso é sobre você, eu e todos que nos importamos. Isso é sobre a eternidade. Então, pegue um assento, respire fundo e vamos abrir a palavra de Deus juntos. Ao final desta conversa, acredito que você não apenas terá uma compreensão mais clara do que acontece após a morte, mas também experimentará um renovado senso de esperança e paz sobre o que está por vir. Esta jornada irá desafiá-lo, inspirá-lo e pode até mudar a forma como você vê sua vida e seu futuro. Você está pronto? Vamos mergulhar. Antes de começarmos, deixe um i nos comentários se você quer descobrir a verdade bíblica. E não esqueça de se inscrever para não perder o final surpreendente. 1. A perspectiva bíblica sobre a morte. A natureza da morte na Escritura. Vamos começar entendendo o que é realmente a morte de acordo com a Bíblia. Não é apenas o fim do corpo físico. É muito mais profundo que isso. A morte, em sua forma mais simples, é separação. Quando lemos Gênesis 2, versículo 7, somos lembrados de como a vida começou. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse fôlego de vida é o Espírito que nos faz quem somos. Sem ele, o corpo é apenas pó. Quando uma pessoa morre, a Bíblia nos diz que esse fôlego, esse Espírito, retorna a Deus que o deu.
Eclesiastes 12, versículo 7, explica isso lindamente. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, em um sentido muito real, a morte é a separação do corpo e do espírito. O corpo físico retorna à terra, enquanto o espírito segue para uma nova realidade. Mas aqui é onde fica ainda mais interessante. A Bíblia também fala da morte espiritual. Isso não é apenas sobre o corpo morrer, é sobre estar separado de Deus. Efésios 2, versículo 1, descreve as pessoas como estando mortas em suas transgressões e pecados antes de conhecerem a Cristo. Há a morte física, mas também a morte espiritual, que é muito mais séria porque determina nosso destino eterno. Compreendendo a finalidade da morte. Agora vamos falar sobre a realidade da morte. Se você já perdeu alguém próximo, sabe o quão final isso parece. Hebreus 9, versículo 27, deixa isso claro. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o julgamento. Não há reencarnação, nem segundas chances, nem repetições. A morte é algo que cada um de nós enfrentará, e acontece apenas uma vez. É por isso que é tão importante entender o que vem depois. A Bíblia frequentemente descreve a morte como sono. Por exemplo, em João 11, versículo 11, Jesus diz sobre Lázaro: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. O apóstolo Paulo também usa essa metáfora em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14. Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que dormem na morte, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Não entenda mal essa metáfora, o sono. Na Bíblia, não significa inconsciência. Não é como se as pessoas entrassem em algum tipo de coma da alma. Em vez disso, enfatiza a natureza temporária da morte para aqueles que estão em Cristo. Assim como o sono termina com o despertar, a morte terminará com a ressurreição, o imediato após a morte. Então, o que acontece imediatamente após alguém morrer? Eles vão direto para o céu ou para o inferno, entram em algum tipo de sala de espera. Vamos olhar o que Jesus diz em Lucas 16, versículos 19 a 31, a história do rico e Lázaro. Nessa parábola, Lázaro, um homem pobre, morre e é levado pelos anjos ao lado de Abraão, um lugar de conforto e paz. Enquanto isso, o rico que viveu egoisticamente encontra-se em Hades, um lugar de tormento. A história nos dá uma imagem vívida de duas experiências muito diferentes após a morte. O mais impressionante é que tanto Lázaro quanto o rico estão conscientes. Eles estão plenamente cientes de seus arredores, sua condição e até mesmo um do outro. Isso está alinhado com o que Jesus disse ao ladrão na cruz em Lucas 23, versículo 43. Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso não era uma promessa para um futuro distante, era imediato. De acordo com a Bíblia, quando uma pessoa morre, ela está imediatamente ciente de seu estado eterno. Para o crente, isso significa estar na presença de Deus. Para o incrédulo, significa separação dele. Gostou do tema? Comente Vida Eterna e clique no sininho para assistir até o fim.
tem uma revelação que vai te chocar. 2. Onde estão os mortos? Agora, o céu, o lar dos justos. O que acontece com aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo? A Bíblia dá uma resposta clara. Eles estão com o Senhor. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, versículo 8. Temos confiança, digo, e preferimos estar fora do corpo e em casa com o Senhor. No momento em que um crente morre, seu espírito deixa seu corpo terreno e entra na presença de Deus imediatamente. Apocalipse 21, versículo 4, descreve o céu lindamente. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas passou. O inferno, o destino dos injustos. Por outro lado, a Bíblia nos diz que aqueles que morrem sem Cristo experimentam uma realidade muito diferente. Embora seja um assunto pesado, deve ser abordado com compaixão e verdade. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa, não para instilar medo, mas para advertir e oferecer salvação. Em Lucas 16, versículos 23 e 24, vemos uma imagem vívida do rico em Hades. No Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então, ele chamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia Lázaro para molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar minha língua, porque estou em agonia neste fogo. Este trecho revela que o inferno é um lugar de tormento consciente e separação de Deus. O rico está plenamente ciente de seu sofrimento e lembra de sua vida na terra. É uma cena comovente, mas serve como um lembrete sério das consequências de rejeitar Deus. O inferno é descrito de várias maneiras ao longo da Escritura como um lugar de trevas exteriores. Mateus 8, versículo 12, de choro e ranger de dentes. Mateus 25, versículo 30, e de fogo eterno. Mateus 25, versículo 41. Talvez o aspecto mais trágico do inferno seja sua representação de separação total de Deus. 2. Tessalonicenses 1, versículo 9, afirma: eles serão punidos com destruição eterna e excluídos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Imagine estar completamente separado da fonte de vida, luz e amor. Isso é o que torna o inferno tão devastador. É importante notar que o inferno não foi originalmente criado para humanos. Mateus 25, versículo 41, nos diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. No entanto, aqueles que rejeitam o dom da salvação de Deus escolhem, por sua própria decisão, compartilhar dessa separação eterna. É por isso que o Evangelho é uma tão boa notícia, porque Jesus veio para nos resgatar desse destino. O estado intermediário entre a morte e o julgamento final. Muitas pessoas perguntam: e o que acontece no meio disso tudo? O que acontece com os mortos antes do julgamento final? A Bíblia ensina que há um estado intermediário, um lugar temporário, onde as almas vão antes da ressurreição e do julgamento final. No Antigo Testamento, esse lugar é frequentemente chamado de Sheol. Era visto como o reino dos mortos, onde tanto os justos quanto os injustos aguardavam seus destinos finais. No Novo Testamento,
A palavra grega Hades é usada, e Jesus oferece mais clareza sobre sua natureza em Lucas 16, como já discutimos. Hades tem duas áreas distintas: um lugar de conforto, referido como o lado de Abraão, ou paraíso, e um lugar de tormento. Os justos vão estar com Deus, enquanto os injustos experimentam angústia. Vemos essa ideia também nas palavras de Jesus ao ladrão na cruz, em Lucas 23, versículo 43, onde ele diz ao ladrão arrependido: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso é um termo usado para descrever a presença de Deus, um lugar de paz e alegria para os crentes. Por outro lado, o rico em Lucas 16 exemplifica o tormento experimentado por aqueles que morrem sem Cristo. Esse estado intermediário não é o destino final. A Bíblia é clara que um dia de ressurreição e julgamento virá. Apocalipse 20, versículo 12, descreve o julgamento do grande trono branco e vi os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Este é o momento em que a separação final ocorre. Os justos são recebidos no novo céu e nova terra, enquanto os injustos são lançados no lago de fogo. Até esse dia, no entanto, os mortos já experimentam um antegozo de seus destinos eternos. Para os crentes, é um tempo de alegria e descanso na presença de Deus. Para os incrédulos, é um tempo de arrependimento e angústia. Ei, você já pensou na eternidade curta? O vídeo comente amém e se inscreva para acompanhar essa jornada espiritual até o final. 3. Uma mensagem de esperança. Ao refletirmos sobre onde estão os mortos, agora é essencial focar na esperança que temos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 e 14 nos encoraja. Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que dormem na morte, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim, cremos que Deus trará com Jesus aqueles que nele adormeceram. Esta é a boa notícia do Evangelho. A morte não é o fim. Para aqueles que pertencem a Jesus, é o início de uma eternidade cheia de paz, alegria e a presença de Deus. E para aqueles que ainda estão vivos, ainda há tempo para escolher a vida eterna através de Cristo. 4. O que os mortos estão fazendo agora, os justos mortos adorando, descansando e aguardando. O que exatamente os crentes que faleceram estão fazendo agora? Esta é uma pergunta que muitos de nós já fizemos, especialmente ao pensar em entes queridos que foram para estar com o Senhor. Felizmente, a Bíblia nos dá vislumbres de sua existência. Uma coisa é certa: os justos mortos estão na presença de Deus adorando-o. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Descreve uma cena de tirar o fôlego. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Eles estavam vestidos com vestes brancas e seguravam ramos de palmeira em suas mãos.
e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Este versículo pinta uma imagem de crentes de todo o mundo reunidos em adoração alegre diante do trono de Deus. Não é uma atividade monótona, é a realização de seu maior desejo, estar na presença de seu Criador. Outra atividade dos justos no céu é o descanso. Apocalipse 14, versículo 13 diz: Então ouvi uma voz do céu dizer: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Sim, diz o Espírito, eles descansarão de seu trabalho, pois suas obras os seguirão. Neste mundo, a vida é cheia de trabalho, dor e exaustão. Mas para os crentes, a morte traz um descanso eterno na presença de Deus. Não é apenas descanso físico, é uma paz profunda, no nível da alma, que vem de estar totalmente unido a Cristo. No entanto, os justos mortos também estão esperando. Eles aguardam a culminação do plano de Deus, a ressurreição de seus corpos e o estabelecimento final do reino de Deus. Apocalipse 6, versículos 9 e 11, apresenta uma cena fascinante de mártires em pé, diante do altar, clamando a Deus: até quando, Senhor soberano santo e verdadeiro, julgarás os habitantes da terra e vingarás nosso sangue? Isso mostra que mesmo no céu há uma consciência de que o plano final de Deus ainda não foi concluído. Eles não estão impacientes, mas aguardam ansiosamente o dia em que Deus fará todas as coisas novas. Os injustos, mortos, atormentados e separados. Enquanto os justos mortos experimentam alegria, descanso e esperança, a Bíblia pinta um quadro muito diferente para os injustos. Como visto em Lucas 16, o rico está em tormento. Ele está plenamente consciente, ciente de seu sofrimento e desesperado por alívio. Ele até implora que Lázaro molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar sua língua. Este trecho deixa claro que os injustos mortos não estão em um estado de inconsciência. Eles estão cientes de sua separação de Deus e das consequências de suas escolhas. Ainda mais comovente, não há como os injustos cruzarem para o lugar dos justos. Em Lucas 16, versículo 26, Abraão diz ao rico: Entre nós e vocês foi estabelecido um grande abismo, de modo que os que desejam passar daqui para vocês não podem, nem os de lá podem passar para cá. Isso mostra a permanência de seu estado. Uma vez que alguém morre, seu destino eterno está selado. Enquanto aguardam o julgamento final, os injustos experimentam angústia, arrependimento e separação de Deus. 2 Pedro 2, versículo 9, afirma: O Senhor sabe como resgatar os piedosos das provações e manter os injustos sob castigo para o dia do julgamento. Assim, como os justos aguardam a ressurreição, os injustos também esperam, mas sua espera é marcada por tormento e a antecipação de uma separação eterna de Deus. Eles não têm parte em nada que acontece sob o sol. Em vez de buscar orientação dos mortos, a Bíblia nos chama a confiar somente em Deus para sabedoria e conforto. Isaías 8, versículo 19 diz: Quando alguém lhes disser para consultar médiuns e espíritos que sussurram e murmuram, não deveria um povo consultar seu Deus.
Antes de mergulharmos na Bíblia, deixe um like. Se você busca respostas, comente 2. Se quer mais, e fique até o fim para uma surpresa incrível. 5. A ressurreição e o julgamento final. A futura ressurreição. Enquanto os justos e injustos estão atualmente experimentando o estado intermediário, a Bíblia nos diz que a história não termina aí. Uma ressurreição futura está chegando. Um dia em que cada pessoa ressurgirá dos mortos e suas almas serão reunidas com seus corpos. Jesus falou disso em João 5, versículos 28 e 29. Não se admirem disso, pois está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressurgirão para a vida, e aqueles que fizeram o mal ressurgirão para serem condenados. Esta ressurreição é universal. Toda pessoa justa ou injusta será ressuscitada e receberá um corpo glorificado. Para os crentes, isso é uma esperança profunda. 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44, afirma: assim é com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, é ressuscitado imperecível. É semeado em desonra, é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual. Este corpo glorificado será livre de dor, doença e morte, perfeitamente adequado para a vida eterna com Deus. No entanto, para os injustos, seus corpos ressuscitados enfrentarão a separação eterna de Deus, destacando a importância de nossas escolhas nesta vida. O julgamento do grande trono branco. Após a ressurreição, vem o julgamento final. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, fornece uma imagem dramática e solene deste evento. Então, vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, e vi os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Este momento é o acerto de contas final, pois nada está oculto aos olhos de Deus. Os livros contêm um registro de cada pensamento, palavra e ação de cada pessoa que já viveu. No entanto, há outro livro, o livro da vida, que contém os nomes daqueles que confiaram em Jesus para a salvação. Apocalipse 20, versículo 15, declara: aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a separação final e eterna de Deus. Para os crentes, este julgamento não é algo a temer. Romanos 8, versículo 1 nos assegura: portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossos pecados foram perdoados e nossos nomes estão escritos no livro da vida. Este julgamento será uma celebração da justiça e misericórdia de Deus. O novo céu e a nova terra. Após a ressurreição e o julgamento, Deus estabelecerá o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, versículos 1 e 3, afirma: então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e ouvi uma voz alta do trono, dizendo: eis que o lugar de habitação de Deus está agora entre o povo, e ele habitará com eles. Eles serão seu povo,
e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Este é o clímax do plano redentor de Deus, uma relação eterna e ininterrupta entre Deus e seu povo. O novo céu e a nova terra serão um lugar de beleza inimaginável, livre de dor, sofrimento e corrupção. Apocalipse 21, versículo 4, oferece uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas passou. Imagine um mundo onde não há morte, doença, tristeza ou coração partido. Essa é a realidade para aqueles que confiam em Cristo. Alguns podem perguntar: por que precisamos de uma nova terra? O céu não é suficiente. Aqui está a beleza do plano de Deus. Ele não está apenas salvando almas, mas também redimindo toda a criação. Romanos 8, versículo 21 revela: a própria criação será libertada de sua escravidão à decadência e trazida para a liberdade e glória dos filhos de Deus. A nova terra será uma criação restaurada e tangível, onde viveremos, adoraremos e desfrutaremos de Deus para sempre. O que faremos lá? Apocalipse 22, versículos 3 a 5, nos dá um vislumbre. Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão seu rosto e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de uma lâmpada ou do sol, pois o Senhor Deus lhes dará luz, e eles reinarão para todo o sempre. Não apenas adoraremos a Deus, mas também reinaremos com Ele. Não é uma existência ociosa, mas uma eternidade plena e com propósito. Em última análise, o novo céu e a nova terra nos lembram que a morte não é o fim para os crentes. É a porta de entrada para uma eternidade gloriosa, onde Deus mesmo habitará com seu povo para sempre. Esta é a esperança à qual nos apegamos, o futuro que ansiamos e a promessa que dá sentido às nossas vidas hoje. Preparado para a verdade? Se inscreva. Agora comente "Quero saber" e não pule o final. Algo inesperado espera por você. 6. Lições para os vivos. Escolhas eternas têm consequências eternas. Agora que exploramos o que acontece após a morte, a pergunta mais urgente permanece: o que isso significa para nós, os vivos? A Bíblia é clara. As escolhas que fazemos nesta vida determinam nosso destino eterno. Não há segundas chances após a morte. Hebreus 9, versículo 27, afirma: assim como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso enfrentar o julgamento. Esta vida é nossa única oportunidade de responder à graça de Deus. Considere a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16. O rico implorou por apenas uma gota d'água, mas não pôde cruzar o grande abismo que o separava de Lázaro. Seu destino estava selado. Jesus contou essa história não para instilar medo, mas para nos despertar para a realidade da eternidade. Cada momento que vivemos é uma oportunidade para alinhar nossas vidas com a vontade de Deus e aceitar a salvação que Ele oferece por meio de Jesus Cristo. Mateus 7, versículos 13 e 14 adverte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho
que leva à destruição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta, e estreito o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. O caminho estreito requer fé em Cristo, obediência à sua palavra, e uma vida que reflete seu amor e verdade. Esperança e conforto para os crentes. Para aqueles que confiam em Cristo, os ensinamentos da Bíblia sobre a morte oferecem uma esperança profunda. Não temos que temer a morte, porque Jesus já a venceu. 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57, declara: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não é o fim. É o início da vida eterna com Deus. Além disso, temos a certeza de que seremos reunidos com os entes queridos que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, nos encoraja a não nos entristecermos como aqueles sem esperança, pois o próprio Senhor descerá do céu com um forte comando, com a voz do arcanjo e com o chamado da trombeta de Deus. Que promessa maravilhosa! Um dia veremos nossos entes queridos novamente e estaremos juntos com o Senhor para sempre. Essa esperança não é apenas para o futuro, é para hoje. Saber que nossa eternidade está segura nos dá força para enfrentar os desafios da vida com coragem e paz. Filipenses 1, versículo 21 diz: Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Seja vivendo ou morrendo, pertencemos a Cristo, e essa verdade muda tudo. Como se preparar para a eternidade. Agora, vamos ser práticos. Se a eternidade é real, e vimos que é como devemos viver nossas vidas hoje, como nos preparamos para a eternidade, o primeiro e mais importante passo é colocar sua fé em Jesus Cristo. João 3, versículo 16, nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um dom, não é algo que podemos ganhar. Efésios 2, versículos 8 e 9, nos lembra: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação é apenas o começo. Preparar-se para a eternidade significa viver uma vida que agrada a Deus. Miqueias 6, versículo 8, nos dá um roteiro claro. Ele te mostrou, ó mortal, o que é bom e o que o Senhor pede de ti: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. É sobre amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar nosso próximo como a nós mesmos. Mateus 22, versículos 37 a 39. É sobre usar nosso tempo, talentos e recursos para avançar o reino de Deus. Finalmente, preparar-se para a eternidade significa manter nossos olhos fixos na esperança que está à frente. Colossenses 3, versículos 1 e 2 diz: Portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando vivemos com uma perspectiva eterna, tudo muda. Não mais perseguimos prazeres temporários ou nos preocupamos com as coisas deste mundo.
Em vez disso, focamos no que realmente importa, nosso relacionamento com Deus e seu propósito para nossas vidas. Desmascarando mitos comuns sobre a morte 1. As pessoas se tornam anjos quando morrem. Vamos começar com um equívoco comum. As pessoas se tornam anjos quando morrem. Você provavelmente já ouviu pessoas dizerem: o céu ganhou outro anjo. Mas é isso que a Bíblia ensina. A resposta curta é o não. Anjos e humanos são duas criações totalmente diferentes. Hebreus 1, versículo 14 descreve os anjos como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Eles são servos de Deus, não humanos transformados. Quando os crentes morrem, eles não se tornam anjos, permanecem seres humanos, mas em um estado glorificado. 1 Coríntios 15, versículos 42 e 44, explica que nossos corpos terrenos serão ressuscitados imperecíveis, gloriosos e poderosos. Seremos como Cristo, mas não perderemos nossa identidade como humanos. 2. Há uma segunda chance após a morte. Outro mito é a ideia de uma segunda chance após a morte, a crença de que as pessoas podem se arrepender e se voltar para Deus após morrerem. Mas a Bíblia é clara. Esta vida é nossa oportunidade de escolher Cristo. Hebreus 9, versículo 27, afirma: assim, como está ordenado aos homens, morrerem uma só vez, e depois disso, enfrentar o julgamento. Não há segunda chance, nem purgatório, nem reencarnação. As decisões que tomamos nesta vida determinam nosso destino eterno. É por isso que o Evangelho é tão urgente. 2 Coríntios 6, versículo 2 diz: eu lhes digo, agora é o tempo da graça de Deus, agora é o dia da salvação. Nenhum de nós tem o amanhã garantido. O momento de decidir é agora. 3. A verdade sobre o purgatório. Por fim, vamos abordar o conceito de purgatório, a ideia de que há um lugar temporário onde as almas são purificadas antes de entrarem no céu. Embora essa crença seja comum em algumas tradições, não é apoiada pelas Escrituras. A Bíblia ensina que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para nos purificar de todo pecado. Hebreus 10, versículo 14 diz: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quando colocamos nossa fé em Cristo, somos imediatamente justificados diante de Deus. Não há necessidade de purificação adicional. A mensagem: onde estão os mortos? Agora, o que a Bíblia realmente diz pode chocar você. Traz uma reflexão profunda que ressoa com o coração do povo brasileiro, onde a espiritualidade, a família e a comunidade são pilares da nossa identidade cultural. No Brasil, a morte é um tema que mistura reverência, celebração e reflexão, como vemos no Dia de Finados, quando honramos nossos entes queridos com flores, orações e memórias. Essa mensagem, inspirada no estilo de Billy Graham, nos confronta com a realidade bíblica sobre o destino após a morte, desafiando-nos a viver com propósito e urgência. A Bíblia, como um farol em meio às incertezas, nos ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade, seja no céu com Deus ou na separação eterna dele. Isso me levou a refletir
sobre como nossas escolhas diárias moldam nosso destino eterno, algo que, no contexto brasileiro, nos conecta à nossa busca por significado em meio às alegrias e lutas do dia a dia. A primeira lição que tirei é a certeza de que a salvação vem somente por meio de Jesus Cristo, como João 14, versículo 6, declara: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Brasil, onde muitos crescem em lares cristãos, é fácil confundir tradição com fé genuína. Aplico isso vivendo intencionalmente, orando com sinceridade e buscando um relacionamento real com Jesus, não apenas seguindo rituais como ir à missa ou acender velas. Isso significa dedicar tempo diário à leitura da Bíblia, como fazemos quando nos reunimos para conversar em família, fortalecendo laços espirituais. A segunda lição é a urgência de viver para a eternidade, não para o temporário. No Brasil, somos apaixonados pela vida, das festas de carnaval à união, em churrascos comunitários. Mas a mensagem nos lembra que o mundo passageiro não deve ser nosso foco. 1 João 2, versículo 15. Alerta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aplico isso priorizando o que é eterno. Ajudar um vizinho em dificuldade, compartilhar a palavra de Deus com um amigo, ou perdoar alguém que me magoou, ações que ecoam o amor cristão em nossa cultura calorosa. A terceira lição é sobre a realidade do juízo, como Hebreus 9, versículo 27, afirma: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. No Brasil, onde muitas vezes evitamos falar da morte, essa verdade me desafia a viver com responsabilidade. Isso significa ser honesto no trabalho, mesmo em pequenas coisas, como não levar vantagem indevida, algo que nossa cultura valoriza como jeitinho brasileiro bem intencionado, mas que pode desviar do caminho reto. A quarta lição é a esperança inabalável no céu para aqueles que seguem Cristo. Filipenses 3, versículo 20 diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No Brasil, onde a esperança é uma força motriz, seja torcendo pelo nosso time de futebol ou superando crises, essa promessa me inspira a manter os olhos no eterno, mesmo em dias difíceis. Aplico isso praticando gratidão, como quando celebramos pequenas vitórias em família e investindo em ações que constroem o reino de Deus, como apoiar projetos sociais na comunidade. A quinta lição é o chamado ao arrependimento e à transformação. Atos 3, versículo 19. Exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. No Brasil, onde valorizamos a reconciliação, pense nas conversas francas que resolvem desentendimentos em família. Isso me ensina a pedir perdão rapidamente e mudar comportamentos que não agradam a Deus, como fofocar ou guardar rancor. A sexta lição é a certeza de que Deus deseja que todos sejam salvos, como 2 Pedro 3, versículo 9. Afirma: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso me toca profundamente,
pois reflete o amor acolhedor do Brasil, onde abrimos nossas casas e corações a todos. Aplico isso compartilhando a mensagem do Evangelho com amigos, colegas e até estranhos, como fazemos ao convidar alguém para um café. Essas lições me mostram que a questão "onde estão os mortos?" agora não é apenas sobre o além, mas sobre como vivo hoje. No Brasil, onde a fé é vibrante, isso significa integrar esses princípios na vida cotidiana, no trabalho, sendo ético, na família, sendo amoroso, na comunidade, sendo uma luz. A mensagem me desafia a avaliar meu coração diariamente. Estou vivendo para Cristo ou para mim mesmo? Cada escolha, desde perdoar um colega até ajudar um necessitado, é um passo em direção ao céu. No contexto brasileiro, isso ressoa com nossa paixão por viver plenamente, mas com um propósito. A eternidade não é um conceito distante. Ela começa agora nas ações que refletem o amor e a graça de Deus. Que possamos viver com a urgência de quem sabe que a vida é breve, mas a eternidade é para sempre e que cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, como fazemos ao reunir a família para um almoço de domingo cheio de amor e de comunhão. Se esta mensagem mexeu com você, não aguarde só para si, clique no botão de gostei para apoiar esta verdade transformadora. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a eternidade e inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam a fé. Deixe um comentário com "Eu escolho Jesus" ou sua reflexão pessoal. Queremos saber como esta mensagem tocou você. Assista até o final para uma revelação especial e junte-se a nós para espalhar essa esperança. Vamos levar esta mensagem a todos.